pessoal, sou o professor Milton dos Prazeres. Hoje a gente vai trabalhar população e amostra da disciplina de estatística, como nós trabalhamos na aula passada, a questão dos conceitos de estatística. A gente trabalhou e criou o conceito de estatística. E agora a gente vai ficar basicamente uma parte mais específica da estatística, que seria a população e a amostra. Só relembrando, né, dos nossos conceitos, a população seria tudo que tiver aqui dentro, ó. Tudo que tiver aqui dentro. Isso aí é população. Mas, professor, o que é amostra? A amostra, ela será uma parte da população. Uma parte do todo. Nesse caso, nós temos a amostra. Essa parte, ela é considerada amostra. E esse todo, a população. Como eu te falo, o melzinho. O melzinho. Então, hoje, tu já tem a diferença de população e amostra. Mas por que você está frisando tanto nesse conceito, professor? Porque é ele que vai fazer a diferença na coleta dos dados, para que você possa fazer a pesquisa. Então, mensurando a questão da amostra e população. A gente tem dois tipos de mensurações, gente. A qualitativa e a quantitativa. Mas o que é, professor, a qualitativa? O que é a qualitativa? A qualitativa são dados em que você vai colocar características a esses dados. Por exemplo, a cor dos olhos, a cor dos cabelos. E você vai caracterizar esses dados em que a tua pesquisa te obriga a buscar essas informações dentro dos dados. Então, tu tem uma qualificação dentro dos dados brutos que você está coletando. Perfeito. Mas o que é o quantitativo? Mas o que é o quantitativo? Aí a gente vai se referir à quantidade desses dados, a quantidade de dados que você vai trabalhar para a pesquisa. Por exemplo, nós temos um universo de 1000 alunos. Eu quero saber, né, quais são os alunos que pertencem ao curso de administração. O teu universo, a tua população é os alunos, mas a tua quantidade a ser estudada não são todos os alunos, são apenas os alunos do curso de administração. Pois bem, professor, entendi. E agora, como que eu vou trabalhar a quantitativa, a qualificativa nesses dados? A qualitativa seria quantos alunos têm a cor dos olhos azul? Quantos alunos têm o cabelo de cor ruiva, por exemplo? Então, seria uma característica desses dados. Uma característica desses dados. Ok? Aí quando o senhor voltar, o senhor dá uns passos e se posiciona de novo. Pode começar. O slide 2? Aí coloca aí para o slide 2. Agora a gente vai falar sobre o slide 2, que são os tipos de amostras e as probabilidades dessas amostras.
O que é uma amostra probabilística? Ou seja, qual é e o que é a probabilidade de uma amostra? Ocorre quando todos os elementos da população tiverem uma probabilidade, ou uma possibilidade, ou uma chance, né, de conhecer e ser diferenciada de zero, né, e pertencer a uma amostra. Não se preocupe que esses conceitos eles estão dentro do teu material, estão dentro da tua apostila, dentro do slide que vai estar disponível no teu acesso. Pois bem, um exemplo. Imagina que você tem 50 funcionários de uma prefeitura e uma atividade de treinamento e que você deve selecionar apenas 10 funcionários. Você tem 50 funcionários. Mas você precisa selecionar apenas 10 desses funcionários. Então, a realização desse tipo de amostragem, ela se dá de uma forma finita, porque você tem a quantidade de funcionários, e aí você pode estabelecer via sorteio aleatoriamente. Isso por acaso. Isso seria um evento trabalhado de forma por acaso. Eu tenho 50 funcionários e eu preciso selecionar 10 funcionários. Simples. Eu posso colocar de 1 a 50 dentro de uma caixinha de papel e aí vou lá e seleciono, né, um número por matrícula, eu posso selecionar por nome, eu posso selecionar por várias situações em que eu vou tirar um sorteado dali, né? Na próxima sequência, eu tiro o segundo, o terceiro, até finalizar os 10. Então, eu posso, né, selecionar essa amostra via 1 a 1. Então, a amostragem probabilística, ela é as possibilidades, né, as chances em que os dados têm possibilidade de ser estudados. Volto a dizer, você tem 50 funcionários e eu preciso tirar 10 funcionários. Né? Imagina que esses 10 funcionários vão receber o bônus, né, no final do ano. Mas eu só tenho para 10 funcionários. Eu vou escolher aleatoriamente esses 10 funcionários. Eu coloco o nome de todo mundo e eu vou tirando, né, sortear 10 vezes. Aqueles que foram sorteados serão os beneficiados com o bônus. Né? Então isso aí ficou bem prático, né? Bem simples, beleza. A amostra que não tem, né, essa possibilidade, que são amostras não probabilísticas, ou seja, ela é determinada sempre não conhecer as possibilidades, não tem nenhuma chance de trabalhar esses dados, mas somos obrigados a colher essas informações, né, dentro da população, dentro do universo em que a gente se encontra. Ou seja, você vai fazer uma pesquisa e aí você não tem como chegar em aquele determinado lugar e colher esses dados. Por exemplo, você sabe que tem nas favelas ou nas entradas de ponte, você sabe que tem aqueles dados que você precisa, mas outros fatores externos inviabilizam que você chegue lá com esses moradores para colher esses dados. Portanto, né, são formas e situações adversas à tua pesquisa que não permite com que você chegue para colher esses dados. Mas eles existem. E aí nós temos a amostragem aleatória, ou simples. Devemos utilizar a amostragem
simples ou aleatória somente quando a população for homogênea, né, em relação à variação do que se deseja estudar. E geralmente, né, atribuímos uma numeração para cada indivíduo da população. De que forma? Ela pode ser através de sorteios, né, que também é uma maneira de selecionar os dados a ser pesquisados, né, que irão compor ali as minhas amostras que são selecionadas.